Na verdade, eu queria falar da redação do Enem, né? Tô aqui me coçando para falar desse assunto. Desde que eu vi o tema, né, doutora? A doutora Sinara tá ali concordando com... Espetacular. Espetacular. Um olhar para as mulheres, um olhar... É a primeira vez que os homens não puderam fugir do assunto, caso contrário, zerariam, né? É a primeira vez que, se o homem não falasse sobre esse assunto, zerava. Porque normalmente... não falam, né? E casualmente minha filha fez o Enem, né? E eu fiquei super orgulhosa com as colocações dela. E daí veio Maria da Penha, veio a questão da mulher cuidadora, que realmente... Na verdade, a mulher é quem cuida da família. O João Rocha, que está aqui conosco, né, João? É a mãe, é a avó, é a tia, né? Então eu fiquei muito feliz que a nível nacional a gente teve essa discussão. Eu acho que o grande ponto, Potter, doutora Sinara, João... Qual foi o tema? O tema, eu anotei aqui pra gente... como é. Ele é grande, né? Comprido, as palavras. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Qual é o grande passo que a gente deu com esse tema estando na redação do Enem? É que hoje, Potter, PG, ouvintes, isso não é considerado um tema, não é considerado um problema. A gente acha tão natural, estamos tão acostumados que as mulheres cuidem, que a gente não enxerga. A gente enxerga como problema, por exemplo, a fome no Brasil é um problema. A gente enxerga como problema. Questão de saúde, né, que faltam consultas, que as pessoas esperam na fila, é um problema. A gente enxerga como um problema. Esse tema do trabalho da mulher em casa é a invisibilidade, invisível. A gente sabe que existe, mas não enxerga como problema. A gente enxerga como normal, como um rito natural. É normal. As pessoas, quando vêm falar comigo sobre o meu filho, por exemplo, elas consideram normal e natural que eu troque as fraldas. Quando elas veem o meu marido trocando as fraldas, perguntam: nossa, ele sabe trocar a fralda? Nossa, ele te ajuda? Essa pergunta jamais seria feita para mim, se eu sei ou não trocar fraldas. Então, acho que a grande questão que o Enem fez foi trazer isso como um problema. A gente tem que olhar para isso e ver como é que a gente resolve essa questão, porque isso implica em mulheres sobrecarregadas, cansadas, desestimuladas, burnout, estafa, depressão. Isso se torna depois um problema de saúde pública. Exato. Eu lembro do Potter fazer uma pergunta num timeline que a gente fez lá do acampamento Farroupilha. Eu acho que o PG, não sei, não tenho lembrança se o PG estava nesse dia. Acho que não. Para um menino, e aí vocês vão entender porque que eu botei na roda essa fala. Um menino de uma escola que foi visitar o acampamento. E o Potter pergunta: como é que é o nome da tua mãe e do teu pai? E aí ele diz: da minha mãe vou aqui chutar Maria, e o meu pai eu não sei. É isso aí. Porque quem cuida, o pai sequer estava ali, sequer existia. Ele existe, né, mas abandonou, abortou, como eu digo, né? Um menino e uma menina, lembra? Isso, eram gêmeos. E eles sequer sabem o nome do pai. Porque a mãe tá ali e cuida. O pai não existe, e acumulando né? tarefa sempre. Exatamente. Acumulando sempre, nós, né? Casa. Eu falo de um lugar de privilégio, né? Eu sei disso porque tenho acesso a recursos, a condição financeira. Sou uma mulher branca. O meu marido, na minha casa, é ele quem cuida das tarefas domésticas. Ele vai no mercado, ele cozinha, ele lava a louça. Então eu falo de um lugar de absoluto privilégio. Mas se eu olho para trás, eu olho pro meu pai, pro meu avô, eu sei que não foi assim, né? Que a minha mãe trabalhava muitas horas fora, encerrava o trabalho, pegava eu e meu irmão e lavava roupa, e lavava louça, e faxinava a casa, e dobrava, e guardava. Quer dizer, meu pai sequer se dignava a guardar as roupas dele. Eu nem tô falando as dele. E eu faço, PG, um exercício sempre assim, né? Agora, depois que eu tive filho, eu gosto de perguntar para as mais velhas, eu falo assim: como é que era na tua época? Não tinha fralda descartável? Pavor, porque tinha que lavar a fralda de pano. E aí eu me lembro que eu fiz uma pergunta. Você passa assim, tu trocou fralda? Não, vou te poupar, João. Vou te poupar. Mas eu sempre pergunto assim: tu trocou fralda, né? Pergunto pra mulher: o fulano trocava fralda? E uma vez lá no interior de Santa Catarina, minha família é do interior, eu perguntei pra minha tia, Maria, o nome dela, mas o apelido é Biba. Daí eu falei: ô Biba, como é que era tu quando o Ricardo era pequenininho? Como é que era? O pai trocava fralda? Aí ela parou assim, olhou: não trocava. Aí ela fez mais uma pausa assim, deu uma respirada. Ele nunca pegou ele no colo. Olha que loucura.
E isso era e é, porque aqui a gente está numa bolha, né, de privilégio, considerado normal. É normal que o menino não saiba, a vida continua, ele não sabe quem é o pai. Então, por isso que eu acho que a redação foi muito importante, o tema da redação. Como eu brinco, né, os homens tiveram que falar sobre isso, caso contrário, zerariam, mas porque a sociedade tem que entender, na minha visão, isso como uma questão, como um problema, para então buscar soluções para uma estafa que a gente está vendo.